Olá, turma. Hoje, em nossa aula de física, vamos estudar termometria. Mas o que é termometria? Termometria é a parte da física que trata da medição da temperatura de um corpo. Então, nós vamos falar, em nossa aula de hoje, em temperatura de um corpo. Tá ok? Vamos ver o que é energia interna ou energia potencial de um corpo. Tá ok? Toda substância possui uma determinada quantidade de energia, denominada energia interna ou energia potencial, armazenada em seu interior. Parte na forma de energia química, nas ligações entre átomos, na coesão entre as moléculas, e parte na forma de energia térmica, nos movimentos de translação, rotação, vibração das partículas. Veja bem, pessoal, todo corpo tem uma energia interna, todo corpo tem uma energia interna denominada também de energia potencial. Tá? Então, todo corpo tem armazenado em seu interior esta energia denominada energia interna ou energia potencial. Só que essa energia interna, essa energia potencial, parte delas é em forma de energia química, nas ligações químicas entre os átomos, sabendo que os átomos são ligados por ligações químicas, e na coesão entre as moléculas, e parte na forma de energia térmica, né? Nos movimentos de translação, rotação e vibração das partículas. Porque, pelo que nós sabemos até agora, a matéria não é estacionária. As partículas se encontram em movimento, tá? Sabemos que são os movimentos de rotação em torno do seu eixo, movimento de translação e vibrações, tá? Então tem que deixar isso bem claro. Uma importante descoberta da física moderna foi constatar que a energia cinética, que é a energia do movimento, deste movimento está relacionada com a temperatura que um corpo apresenta, tá? Quanto maior for a energia cinética média dos átomos ou moléculas que constituem um corpo, maior será a temperatura desse corpo. Então, a temperatura de um corpo está relacionado com a sua energia cinética, que é a energia do movimento, tá, pessoal? Então, um corpo com uma determinada temperatura, essas partículas têm um determinado movimento. Quando você aumenta a temperatura desse corpo, aumenta a velocidade dessas partículas. Quando você diminui a temperatura, diminui a velocidade dessas partículas. Tá ok? Por quê? Porque a energia cinética é relacionada com a temperatura e é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior a energia cinética. Quanto for menor a temperatura, menor será a energia cinética. Mas o que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, movimento que é associado a um tipo de energia cinética. Então, esse tipo de energia cinética é denominada de energia térmica, tá, pessoal? Tá? Então, temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, movimento que é associado a um tipo de energia cinética que nós denominamos de energia térmica. Tá ok? Vamos ver a diferença entre calor e temperatura. Muita gente faz essa confusão. Temperatura é a sensação que se tem de quente ou frio. Isto é a medida do nível de energia interna de um corpo.
Então, temperatura mede o nível, né, o nível da energia interna de um corpo. Enquanto que calor é uma forma de energia. É a passagem de energia de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Lembrar que quando se junta dois corpos com diferentes temperaturas, o corpo de maior temperatura perde calor para o corpo de menor temperatura, tá? Se você na geladeira, você colocar um determinado algo quente, então este algo que se encontra quente vai diminuir sua temperatura até alcançar a temperatura da geladeira, tá? Então sempre passa a transformação de energia calorífica do de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Então deixar bem claro isso aí. Pessoal, vamos ver o que é termoscópio. Termoscópio é qualquer dispositivo capaz de acusar uma variação de temperatura. Tudo que causa uma variação de temperatura, nós chamamos de termoscópio, tá ok? Já o termômetro é um termoscópio com escala que permite atribuir valores numéricos às temperaturas. O tipo mais comum de termômetro é o termômetro de mercúrio. Aquele que usa como propriedade termométrica o comprimento de uma coluna líquida no interior de um tubo capilar de vidro, tá? Então, termoscópio, ele acusa uma variação de temperatura, só que o termômetro, ele mede a temperatura, diz de quanto foi essa variação, tá ok? Vamos ver os tipos de termômetro. Existem 3 tipos de termômetro. O primeiro é o termômetro de hidrogênio, utilizado para medir baixas temperaturas. O segundo é o termômetro comum, utilizado para medir temperaturas ambientais, 25, 30, 40, 120 graus, 80 graus, temperatura ambientes, tá? Já o pirômetros, utilizado para medir temperaturas acima de 600 graus centígrados. O pirômetro pode ser óptico ou pirômetro de fusão. Ok? Então, são 3 tipos de termômetro. É o termômetro de hidrogênio, utilizado para medir baixa temperatura. É o termômetro comum, utilizado para medir temperaturas ambientes. E os pirômetros, utilizados para medir temperaturas acima de 600 graus centígrados. Tá bom, pessoal? Eu vou falar agora em escalas termométricas. Veja bem, escalas termométricas. São 4 escalas termométricas que nós vamos falar, que é a escala Celsius, a escala Remy, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Tá. A escala Celsius. A escala Celsius, ou centígrado, porque em 100 partes, grau C, o que nós fazemos? Coloca-se o termoscópio, que nós vamos colocar um termoscópio e dele vamos definir as temperaturas, tá ok? As escalas. Coloca-se o termoscópio em contato com gelo fundente. Gelo fundente, pessoal, você coloca umas pedras de gelo, o gelo começa a derreter. Então você coloca o termoscópio no gelo derretendo, chama-se gelo fundente. E observa-se a variação da temperatura. Quando atingir um certo nível, que não houver alteração nenhuma, chama-se por convenção de 0 grau C. É por convenção, pessoal. A escala Celsius considerou por convenção o gelo fundente de 0 grau C. Em seguida, coloca-se o termoscópio em contato com a água em ebulição. O que é água em ebulição? Água fervente. E observa-se a variação da temperatura. Quando a coluna de mercúrio atinge a um certo ponto, chama-se por convenção de 100 graus Celsius. 100 graus Celsius, ou centígrado, tá? Então, no gelo fundente, chamou-se por convenção de 0. Na água fervente, chamou-se de 100. Eu posso fazer a minha temperatura aí, a minha escala, posso bolar uma escala para mim.
considerar no gelo fundente um número, no gelo, na água em ebulição, outro número, e dizer que é a minha escala. Tá ok? Por último, divide-se essa variação em 100 partes iguais e a cada uma dessas partes denomina-se de 1 grau Celsius, 1 grau centígrado, 1 grau Celsius. Tá ok? Então, essa é a escala Celsius ou escala centígrada. Vamos falar da outra escala, escala REMI, RE. Repetem-se as mesmas operações feitas para a escala Celsius. A mesma operação que foi feita para a escala Celsius, nós vamos fazer para a escala REMI. Para a temperatura do gelo fundente, considera-se graus REMI, 0 grau REMI. Tá certo? Foi considerado 0 grau REMI. Para a temperatura da água em ebulição, considera-se 80 graus REMI. Então, para essa escala, REMI foi considerado 0 para o gelo fundente, né? E considerado 80 graus REMI para água em ebulição. Por último, divide-se a variação por 80 e para cada uma dessas partes denomina-se 1 grau REMI. Então não tem segredo. O que nós fizemos para a escala Celsius, fizemos agora para a escala REMI, e a mesma coisa nós vamos fazer para a escala Fahrenheit. Repetem-se as mesmas operações feitas para a escala Celsius. Para a temperatura gelo fundente, na escala Celsius nós consideramos 0, na escala REMI 0. Mas na escala Fahrenheit, no gelo fundente, é considerado 32 graus Fahrenheit. Para a temperatura da água em ebulição, considera-se 212 graus Fahrenheit. Tá? Então a variação foi de 32 para 212. Por último, divide-se a variação 212 menos 32, que dá 180, por 180. E para cada uma dessas partes denomina-se 1 graus Fahrenheit. Tá ok? Então é isso aí. Foi considerado para o gelo fundente 32 graus Fahrenheit, para a água em ebulição 212. Dividiu-se essa variação 212 menos 32, que é 180 por 180, e para cada uma dessas divisões denominou-se de 1 graus Fahrenheit. Vamos falar agora da escala Kelvin. Repetem-se as mesmas operações feitas para a escala Celsius. Para a temperatura do gelo fundente, que para a escala Celsius era 0, para a escala REMI 0, para a escala Fahrenheit 32, para a escala Kelvin foi considerado 273 K. Para a temperatura da água em ebulição, considera 373 K, não é graus K, é K. Tá? Por último, divide-se a variação 373 menos 273, que dá 100, divide por 100, e para cada uma dessas partes denomina-se 1 K, 1 Kelvin. Tá ok? Então, deu para vocês entenderem, né? Nós pegamos o nosso termoscópio, colocamos no gelo fundente e colocamos na água em ebulição para cada uma das escalas. Para a escala Celsius 0 e 100, para a escala REMI 0 e 80, para a escala Fahrenheit 32, 212, e para a escala Kelvin nós colocamos 273 e 373. Tá, pessoal? Então é isso aí. Nós falamos das escalas. Na próxima aula nós vamos resolver problemas, vamos deduzir uma fórmula para transformar uma escala em outra. Tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.